o executivo de contas-chave da NOAA, o Glauco Bahia. Vamos falar um pouquinho aí sobre como diminuir o impacto das adversidades climáticas das lavouras. Bom dia, Glauco. Bom dia, Otávio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. O seu NOAA é o NOAA lá dos Estados Unidos, é isso? Não, é um pouquinho diferente. É o nosso é NOOA. Ah, bom. Então tá bem. Vem cá. A gente acabou de ver uma reportagem aí. As chuvas que causaram estragos grandes aí no litoral norte de São Paulo também estavam do lado de cá da Serra, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e etc. e tal. É uma região de alto índice pluviométrico e a chuva causa prejuízos. Lava o solo, leva adubos, provoca erosão, inunda, você perde, etc. e tal. Mas muitas das coisas podem ser evitadas e eu acho que a atividade, apesar da sazonalidade na agricultura, na produção de alimentos no campo, muita coisa pode ser evitada ou prevista. Por exemplo, é fato nas imagens que a gente viu ali, eu não sei se você acompanhou, você tinha imagem também, mas eu tinha. É fato que ali está plantado numa área baixa. E se chover demais, vai encher d'água. Então, quer dizer, esse tipo de... Ali estava bom para plantar arroz, né? Que nem lá no sul do Brasil. Arroz, não arroz sequeiro, arroz alagado. Mas a gente vê que muitas das coisas podem ser evitadas, né? Por exemplo, aquelas próprias casas que foram soterradas no litoral norte, agora está todo mundo se defendendo, dizendo que fez isso, tentou fazer aquilo, não deixaram fazer isso. Ninguém tem culpa agora. A culpa é do coitado do São Pedro que mandou a água que tinha que mandar, né? Mas é fato que se você vai construir num pé do morro ou numa escalada de morro sem o devido preparo e o contingenciamento, você vai solapar a base do morro, você vai criando um buraco ali embaixo e vai criando buracos. A camada de terra é pequena, no meio da montanha é rocha. A hora que isso encharca d'água, que nem um mata-borrão, desce com tudo e ninguém segura. Então, a questão do fator climático ela é importante, mas principalmente no plantio é possível você fazer algumas visões e previsões. Que tipo de estudos vocês fazem, Glauco? Perfeito, Otávio. Como você bem disse, as adversidades climáticas, elas são decisivas na agricultura, né? O agricultor está exposto, dentro da sua atividade, a essas oscilações, tanto em excesso de água, quanto, pelo outro lado, escassez, estresses hídricos, que eventualmente ocorre. A gente está vendo aí no caso do Rio Grande do Sul, atravessando um desafio tremendo, né? E existem boas práticas técnicas agronômicas para se reduzir, né, ou buscar minimizar os efeitos de situações adversas como as que a gente enfrenta, né? Uma delas é a adoção, por exemplo, de estratégias ou utilização de produtos de ordem biológica, né, que em associação com as plantas criam uma condição para que a planta tenha mais atividade, ou tenha mais a robustez para atravessar situações, por exemplo, de estresse térmico e hídrico, que é um caso que a NOAA oferece, né, que é um resultado de uma pesquisa da Embrapa, em parceria com a NOAA, Ciência e Tecnologia, e está disponível hoje para o uso do produtor rural. Glauco, eu acho que o ambiente de produção, o estudo do ambiente de produção, como esse exemplo que eu dei aí da questão de estar alagado aquilo ali, é uma área que vai alagar mesmo se tiver até um índice pluviométrico já um pouquinho maior, é um bom início, né, de saber o que você está plantando, onde você está plantando e fazer uma análise correta. Aí, se essa água tem escoamento, se não tem, se vai empoçar. Às vezes uma estrada acaba atrapalhando e comprometendo toda a topografia do terreno, né? Porque ela sobe acima para não alagar, só que ela deixa a água para você, né? Perfeito, perfeito. A gente sempre tem que estar em atenção, em alerta, né, com relação às aptidões agrícolas dos solos, né? Você tem uma infinidade de condições do solo no Brasil inteiro e tem aplicações com algumas limitações para algumas áreas, outras não. Então, Ô, Glauco, só te interrompendo, tem a questão da permeabilidade também. Tem solos que absorvem a água, solos argilosos, né? Arenosos, absorvem a água mais rapidamente. Argilosos, a água fica empoçada mais tempo, demora. Tem tudo isso também. Sim, sim. É a questão da aplicação, da adaptabilidade de cada área, né, para o uso adequado com a melhor cultura, melhor uso agrícola possível, né?
Quer dizer, então o histórico, apesar de a gente contar com algumas interferências incomuns, como essas que a gente vem registrando ultimamente, mas o histórico de chuva e seca, não em condição como a seca do Rio Grande do Sul, que está durando 3 anos aí, e nem da chuva em excesso que vem caindo para cá em algumas regiões. Mas existe um limite aí, uma curva comum, né, que pode ser seguida, né? Sim, isso é muito aleatório, né? Você tem fenômenos climáticos que têm um certo ciclo, né? A gente até consegue acompanhar, mas é inevitável, em alguns casos, você ter períodos de veranico, por exemplo, em momentos críticos da cultura. Vamos pegar, por exemplo, a cultura do milho, que na fase de pré-floração e enchimento de grãos, ela tem uma demanda altíssima, é o momento de maior demanda hídrica, né? Então, se você tem a ocorrência da falta d'água naquele momento, o prejuízo é muito maior do que se tivesse ocorrido, né, num período anterior. Então, você tem essas particularidades aí que a gente sempre observa e tenta trazer ferramentas, subsídios, tecnologia para tentar atravessar da melhor forma, manter mais estabilidade de produção, né? Bom, inclusive, eu tenho aqui as informações que vocês desenvolveram algumas ferramentas, vocês têm uma tecnologia desenvolvida com a Embrapa no sentido do uso de melhores ferramentas e tecnologias para justamente minimizar os possíveis prejuízos, tanto em casos extremos de excesso de água como de falta de água. Que tecnologia é essa que vocês desenvolveram junto com a Embrapa? Otávio, essa pesquisa foi iniciada, desenvolvida pela Embrapa Meio Ambiente, né, liderada pelo Dr. Itamar Melo. Essa tecnologia já está registrada no Ministério da Agricultura desde 2020, né, ou seja, nós estamos já para o segundo, terceiro ano de disponibilidade dessa tecnologia, e se trata de uma bactéria, tá, da espécie Bacillus aryabhatae. A cepa que a Embrapa desenvolveu é a CMAA 1363, né, é uma bactéria esporulante, em que a gente fornece o produto na forma do endosporo, que é a estrutura da resistência da bactéria, pode ser tratado nas sementes ou aplicado no suco de plantio, certo? Que vai colonizar o sistema radicular e condicionar a planta, né, metabolicamente, em desenvolvimento do sistema radicular, especialmente radicelas, raízes secundárias, também a formação de biofilme que retém mais umidade em torno das raízes, né, redução da evapotranspiração das plantas, manutenção do ciclo da planta mais próximo do normal, mesmo em condição adversa. Então, esses são os mecanismos de ação dessa ferramenta, né, que a NOAA disponibiliza, é uma tecnologia licenciada exclusivamente para a NOAA, e que o produtor pode lançar a mão para buscar reduzir perdas decorrentes de adversidades e instabilidades climáticas ao longo do ciclo. Essa bactéria, então, ela modifica a semente da planta, é isso? Ou modifica a planta no sentido da planta se adaptar melhor à condição climática? Como é que ela age e quando ela é aplicada e em que estágio da planta? Perfeito. Bom, ela é uma bactéria que se associa, ela cria colônias no sistema radicular, ela é uma rizobactéria, né? Então, a forma de inoculação seria no tratamento de sementes, antes do plantio, ou mesmo na operação de plantio com aplicação ali via jato dirigido no suco, né? Essas bactérias vão criar colônias no sistema radicular e vão, através de indução hormonal, fito-hormonal da planta, é uma associação entre bactéria e planta, criam essas condições para que ela tenha mais tolerância à condição de falta de umidade ou alta temperatura que ocorre com certa regularidade, né? Uhum. E existem várias tecnologias no mercado que tentam buscar esse mesmo resultado, né? Qual é a diferença da sua para as outras e como reconhecer a de vocês? Bom, realmente existem uma série de estratégias adotadas e ela não é uma solução também única, né? Quando a gente fala em agricultura, a gente sempre busca associar estratégias de manejo. Então, trabalhar, por exemplo, com palhada, né? A aumentar a matéria orgânica do solo, se trabalhar com rotação de culturas, todas essas são estratégias que, em conjunto, por exemplo, com essa ferramenta biológica, vão te dar mais segurança, vão dar ao produtor mais estabilidade de produção, né? Ok, Glauco. Para quem quiser saber mais sobre essa tecnologia de vocês e outras informações, qual é a internet de vocês? Bom, o nosso site é o www.noabrasil.com.br e lá você tem acesso a diversas, não só essa, mas diversas outras ferramentas em produtos biológicos. Ela é uma empresa exclusivamente de pesquisa e produção de biológicos e nós temos uma rede também de técnicos espalhados pelo Brasil para dar mais suporte em relação
a qualquer dúvida ou orientações técnicas. Ok, Glauco, muito obrigado pelas informações e até breve aí com novas informações. Sempre que tiver novidades, passa para a gente, que a gente está sempre levando aí para o nosso Combinado, produtor. Otávio. Muito obrigado. Forte abraço.